Sua presença é meu prazer. Ontem não tivemos live no Facebook, claro, mas tivemos no Zoom e no TikTok. Agora hoje voltamos para dar continuidade à nossa obra. Estamos a cuidar uma obra. Estamos a cuidar uma obra na terra. Uma obra que nos foi entregue pelo dono da Seara. O dono da Seara me enviou para vir cuidar da sua obra. Mas ele não existia. A sua obra teria sido destruída. A casa que foi edificada por Emmanuel, alguns anos depois, ela foi derribada. Levou algumas pancadas da serpente antiga e derribou esta casa. Isto é, outra vez a Eva foi vencida. Outra vez a Eva teria sido vencida. Outra vez a Eva foi enganada. Mas desta vez o Adão não foi enganado. Porque o Adão venceu. Adão disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este é o Adão. Não o Adão que foi criado, aleluia, no jardim do Éden, mas sim o verdadeiro Adão. Aquele Adão que foi criado no jardim do Éden foi a sombra do verdadeiro. E o verdadeiro chama-se Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo conseguiu descrever esse mistério. Disse Paulo que o primeiro Adão teria perdido a batalha e foi vencido. E foi alma vivente. Mas o segundo Adão, que é o Senhor, não é terreno, é celestial, que tomou o terreno, mas que não teria sido vencido. E assim o segundo Adão prevaleceu. Eu vejo o segundo Adão a dar as últimas recomendações aos céus. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o primeiro Adão disse: eu fui vencido pelo mundo. O mundo venceu o primeiro Adão. O mundo perdeu diante do segundo Adão. Quando o primeiro Adão perdeu a batalha, então ele morreu. Se tornou escravo de Satanás. O diabo capturou o primeiro Adão e toda a sua semente. Mas o segundo Adão veio libertar os filhos do primeiro Adão, que estavam condenados na morte e que viviam com medo de morrer. E o segundo Adão morreu no lugar deles. E a morte deu resgate aos primeiro Adão e os seus filhos. E assim passaram muitos anos em que a Eva teria sido resgatada das mármores do inferno, ou então das cadeias de Satanás, com seus filhos. Esta é a igreja do Deus vivo, pois o segundo Adão é Jesus Cristo e a segunda Eva é a igreja, a noiva do Cordeiro. Mas quantos anos passaram para a noiva não ser capturada outra vez? Desta vez é que o marido, o esposo, o Adão
não caiu em tentação, não foi vencido. Ele venceu o mundo e deu poder a Eva, lhe deu autoridade. Ele mandou marchar no mundo para resgatar os filhos dele, que estavam perdidos, na autoridade dele, o pai, o segundo Adão. Mas a Eva também não prevaleceu. A história se repetiu outra vez. E assim, a mana Eva foi outra vez capturada. Mas como o Adão venceu o mundo, então, por isso, o Adão enviou o seu servo. Não estou a falar o segundo Adão. O segundo Adão enviou o seu servo para vir resgatar a sua noiva. E o seu servo já está entre vocês. Desceu dos céus para a terra, para a vergonha dos inimigos e do vingativo, pois eles queriam ver um servo do segundo Adão cheio de glória. Eles se esqueceram que o próprio segundo Adão teria vindo sem glória. Olhando para ele, não havia nada, nem motivos para que pudéssemos lhe desejar. Não havia formosura nele, pois era um homem de vexame, de dor, de desprezo, que até os homens se escondiam dele. Ah, sim, sofrido, experimentado nos trabalhos, mas sem formosura nenhuma. Não havia nenhuma formosura para que pudesse ser requerido ou então desejado. E eles agora estão a procurar formosura no servo que ele enviou. Se esqueceram que ele também teria vindo sem formosura. Mas por que o segundo Adão, se é o dono do ouro e da prata, se é o dono de todas as coisas, se é o dono de todas as riquezas, se é o dono de toda a glória, teria vindo sem glória? Humanamente falando, sim, ele havia se escondido no barro, ele se ocultou, aleluia, e assim para lhe reconhecer precisava ter olhos. Os cegos não poderiam lhe reconhecer, somente os que viam, e para ver tinha que buscar e comprar o colírio nele. Os cegos que foram até ele e buscaram seu favor, seu serviço. Então ele os vendeu seu colírio. Como está escrito, aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, vestido e colírio, para que a sua cegueira possa assumir. Mas os orgulhosos que achavam e que acham ainda que não precisam de colírio de Jesus, porque não são cegos, então vão continuar cegos. E a história se repete. Não acharam formosura, nem beleza, nem nada, para que pudesse ser desejado, ou requerido, ou reconhecido o servo do segundo Adão. E eles estão mugindo, estão dizendo, esse aqui é um herege, este aqui é mentiroso, este aqui é falso profeta. Até vão me comparando com os feiticeiros que escandalizaram o nome do Senhor neste mundo. Este aqui é semelhante ao fulano, ao Felipe Cacu, ao BM Samuel, ao pai deles, ao não sei quem, ao Edir Macedo, ao Vladimir. Bom, mas uma coisa eu quero vos dizer. Também aquela geração que viram o segundo Adão falaram a mesma coisa. Não lhe reconheceram, como João descreveu esse cenário. E ele veio para os céus, mas os céus não lhe reconheceram. E não lhe compreenderam. E não receberam. Veja só, não lhe reconheceram, não lhe receberam, não lhe compreenderam. Mas todos quantos o receberam,
lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Os tais não são nascidos da carne, mas sim do Espírito. Nascidos de Deus. Oh, aleluia! E os cegos continuam a murmurar. E os cegos são como folhas secas numa praia ou então numa lagoa. Estão sempre a girar em busca de Deus. Eles querem Deus. E a história se repete. Os judeus queriam Deus. E Jesus disse o segundo Adão: eu vou vos mostrar Deus. Eu conheço Deus. Se eu disser que eu não lhe conheço, estaria a ser mentiroso como vocês. Eu conheço eles. Eu posso vos dar Deus. E eles disseram: nos dá Deus. Eu disse: tem que crer em mim. Não, mas você é falso. Então, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Então, vocês não vão ver Deus. Ninguém vai ver Deus senão por mim. Somente por mim. Eu vou vos mostrar Deus quando vocês crerem que eu sou filho de Deus. E eles rejeitaram e perderam a chance de se salvarem. E se cumpriu a palavra que Jesus disse a eles antes: raça de víboras, então serpentes e escorpiões, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Ou então as palavras que falou João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E eles não conseguiram escapar da ira de Deus, nem tampouco da condenação do inferno. E todos morreram nos seus pecados, e todos foram condenados. E hoje, no inferno, eles agora entenderam que haviam negligenciado as suas vidas, que eles teriam rejeitado, teriam negado o príncipe da vida. Só que aos homens, depois que morreram, acabou, vem juízo, porquanto as suas obras lhe seguem, e perderam a chance de escaparem da ira de Deus, e perderam a chance, aleluia, de viverem eternamente com Deus, e assim alcançaram o salário do pecado, que é a condenação eterna. E a história se repete. Se vocês não sabiam, a história se repete. Desta vez parece com mais vitupérios. Digo com mais vitupérios porque o servo do segundo Adão foi tirado da tribo mais miserável, mais desprezada, mais escravizada, mais subjugada, que é a tribo dos pretos. Não se chamaria de tribo ou clã. A raça, pronto. O servo do segundo Adão se manifesta e nasce entre os mais desprezíveis. Se nem mesmo o presidente, um ex-presidente norte-americano, foi poupado por outro presidente norte-americano. Ele comparou com macaco. Aliás, essa raça é comparada com os macacos da selva. Nem mesmo Obama, que governou a maior economia do mundo, a maior potência mundial em tudo, foi poupado. Esteve lá 2 mandatos consecutivos, mas ainda assim eles só lhe usaram. Eles mostraram o que eles são. Eles lhe odiavam. Eles estavam lá somente para quê? Para fingir, para maquiar, para enganar os pretos e acharem que eles também eram amados pelos brancos. E agora que saiu, está aí. E não foi um pequeno, um dos meninos que fez isso. É um dos presidentes, ou então o presidente da maior potência mundial. E com cara de pau, e não negou, e enfrentou todos, e disse que não há de pedir desculpa. E o mundo está em silêncio. E tem umas vozes mentirosas de outros brancos que estão a simular aí, porque não sei o que. Tudo mentira. Eles também são semelhantes ao Donald Trump. Mas não é isso que eu queria dizer. Queria dizer que agora você veja o vitupério, a vergonha da cruz. E o servo do segundo Adão levantado no meio daqueles que eles chamam de chicos. Os comedores de banana. O que é que vocês acham? Se aquele que nasceu, aleluia, entre os brancos, na semente, na raça, das tribos de Davi, de Abraão, Isaac e Jacó, foi rejeitado, agora imagine o seu servo que nasce dos confins da terra.
numa terra de medidas e vexame. Uma terra abençoada por Deus, mas porém maltratada por Satanás. Uma terra de vexame, uma terra de medidas, uma terra de vergonha, uma terra de lixo, uma terra de guerras, uma terra de fome, de doenças, tudo, porque eles fizeram isso. Os poderosos da terra fizeram isso, escravizaram esse continente. Mas eu já vos disse o porquê da vossa escravidão. Vocês não sabiam que eles já sabiam que a revolução para destruir o reino de Satanás iria se levantar da África. Por isso, conhecendo essa realidade, Satanás incitou os seus servos para odiarem vocês. Por isso vocês foram maltratados, foram mortos, foram perseguidos, escravizados com exaustão, foram explorados e até hoje continuam a ser explorados, escravizados, claro, por causa da vocação. Aliás, é só ver, por causa da vocação, o preço que Abraão pagou. Aliás, é só ver, por causa da vocação, o preço que Isaac pagou. Aliás, é só ver, por causa da vocação, o preço que Jacó pagou. Aliás, é só ver, por causa da vocação, o preço que Davi pagou. Aliás, é só ver a nação, por causa da vocação. Estou a falar os 12, que formam a nação, as 12 tribos, aliás, sim. O preço que a nação pagou por causa da vocação. Então sempre foi assim, a história se repete. Assim como os hebreus foram maltratados 430 anos por causa da vocação. Qual vocação? A vocação de abençoar todas as nações, como Deus disse a Abraão. Através da tua semente, ou então do teu filho Isaac, todas as nações serão benditas. Oh, aleluia! E o diabo perseguiu aquela semente, porque sabia que naquela semente Deus iria abençoar, através daquela semente iria abençoar o mundo. E essa bênção que Deus falava naquele dia é Jesus de Nazaré. Jesus que nasceu daquela semente, que morreu pela humanidade para a redenção, para a salvação. Entenderam? O diabo já sabia disso. Aliás, é só ver o preço que pagou o casal que nasceu menino por causa da vocação do menino. O preço que eles pagaram. O preço, é só saber ver o preço que o Manuel pagou mesmo, recém-nascido, por causa da vocação. Sempre foi assim. Então a África foi subjugada, se teria se tornado e até hoje continua como epicentro de guerras, de fome, de pestilência, testes. Eles quando querem testar, vêm a testar tudo, testam aqui. Desta vez ficaram confundidos porque esperavam que o coronavírus pudesse dizimar a metade dos africanos. Se confundiram por quanto Deus, desta vez, defendeu a África. E por que desta vez a África foi defendida? Porque o dono da África e do mundo já está na terra. Aleluia! Todos estavam a dizer, desta vez a África vai ser dizimada. Os serviços são ruins de saúde. E agora imagine falta de higiene, falta de recursos. Se a pandemia entrar na África, entrou e não dizimou os milhões como dizimou entre eles. E ficaram envergonhados. Mas uma coisa eu quero vos dizer. O servo do segundo Adão não veio para salvar somente a África. Veio para libertar o mundo da escravidão do pecado. O servo do segundo Adão não veio para libertar somente a África, ou então Angola, a África, mas sim o mundo. O mundo começando em Angola, África e o mundo, claro. Mas não se esqueçam que o servo do segundo Adão encontrou a Eva maniatada. A Eva estava presa. Estou a falar a igreja. A igreja era escrava de Satanás. Um dia foi gerada, ou foi libertada, e outro dia voltou a ser escravizada.
Desafio que apareça um líder religioso no mundo inteiro. Não os meninos que estão nos quintais, que estão a começar agora, que terminarão também como seus pais. Claro. Desafio que apareça alguém que diga que não tem pacto com o diabo. Esses grandes religiosos, os grandes falsos profetas, os grandes falsos ministros. Desafio que Deus é que tem lhe abençoado para ter o que ele tem. Ninguém vai dizer nada, porque estou a falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo, por isso ninguém consegue me castigar. Então, tu dizes que essa igreja, isso é igreja, cuja fundação, quem são os que fundaram a igreja pentecostal? Ou a Assembleia de Deus em Portugal, no Brasil? Essa é a história. São quem? São maçons. Na América, são maçons. Quem fundou a Igreja Batista? São maçons. Quem fundaram as igrejas evangélicas tradicionais? Quem fundou a Igreja Tocuista? É um satanista. Quem fundou a Igreja Quimbandista? É um satanista. Desde o Oriente, ou então desde o Ocidente, até o Sul. Não vamos falar do Oriente, que não há impacto do cristianismo. Do Norte ao Ocidente, até o Sul, a igreja evangélica, ou então cristã, começando da própria mãe até as suas filhas, todas foram fundadas por feiticeiros. Todas. Excepto a igreja mãe, que foi fundada por Jesus, mas que foi capturada por Satanás. Então também teve uma fundação, um princípio da escuridão, um princípio da corrupção. Então não me venha dizer que aquela igreja é a igreja de Jesus. Um dia foi igreja de Jesus, mas outro dia deixou de ser igreja de Jesus. Assim como Adão um dia foi de Deus e outro dia deixou de ser de Deus. A Eva foi de Deus e outra vez deixou de ser de Deus. A história se repetiu. A única coisa que não aconteceu é que o Adão não deixou de ser de Deus, o segundo Adão. Mas a segunda Eva deixou de ser de Deus. Mas o segundo Adão continua a ser de Deus, porque ele venceu o mundo. Quem vence o mundo já não perde mais. Sabiam disso? Quem vence o mundo venceu. Pois quando a árvore cair, a árvore ficará lá. Aonde cair, onde vai ficar? Jesus disse, eu venci o mundo. E por isso, quando ele foi na morte, a morte não conseguiu lhe vencer. Ah, vocês entenderam, né? Primeiro venceu o mundo, e depois foi vencer a morte, e depois foi vencer o inferno. Maranata! Porquanto ele teria vencido o mundo, então a morte não pôde lhe vencer. Porquanto a morte não conseguiu vencer Jesus, porque o mundo não venceu Jesus, também o inferno não conseguiu lhe reter. Por isso ele ressuscitou. Aleluia! E o que é isso vencer o mundo? Vencer o pecado. Eu venci o mundo. E morreu sem pecado. E foi no inferno sem pecado. Por isso, quer um como outro, as ânsias da morte foram soltas, mas não puderam lhe reter. Esse é o segundo Adão, que é o Senhor, que não é da terra, mas é do céu, que vestiu a terra por causa da paixão pela redenção. Aleluia! A paixão da cruz. Que coisa linda! E agora eu sou o servo dele, enviado por ele para vir resgatar a Eva. E a Eva está presa nas mãos de Satanás e dos seus agentes. Aleluia! Pernambuco. Vocês conhecem Pernambuco? Ah? Tem alguém que foi amputado a perna? Pernambuco. Não brinque com Elias. Saibam disso. Jesus enviou seu servo Elias. Elias, seu irmão, seu servo,
seu amigo, seu companheiro, para vir resgatar a sua noiva, que ficou maniatada, capturada nas mármores do inferno. E assim Elias começou a guerra da libertação. Elias começou a guerra da libertação. Há 22 anos de pancadaria, só para libertar a noiva. Ou libertá-la e prepará-la para apresentá-la como uma noiva pura, santa, zelosa, imaculada, sem mágoas, sem rugas, sem pecado. Através do sangue do noivo. Oh, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Estão a entender? Elias veio libertar a noiva, a criação, aleluia. Glória a Jesus, como disse Paulo, que estava presa na servidão do pecado. Por isso a natureza, ou então a criatura, está a gemer com dores de parto, porque os filhos de Deus vão ser manifestos, vão ser libertos, preparados e elevados à liberdade dos filhos de Deus, justificados e glorificados. Como está escrito, aqueles a quem ele conheceu, esses também ele predestinou. E aos que ele predestinou, esses ele chamou. Aos que ele chamou, esses ele justificou. E aos que ele justificou, estes ele glorificou. Tomando as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são, para confundir as que são. Por isso, veio tomar, o seu servo se manifestou entre os mais fracos da terra. O povo escravo. Aleluia. E se levanta no meio daqueles que vocês escravizaram, para bater os fortes, para bater os arrogantes, para derribar as muralhas, para destruir as fortalezas, para acabar com os montes, aleluia. Destruir com a árvore, aleluia, de Satanás, a árvore do mundo, a árvore do sistema, cortada pela raiz, e não por cima. E o machado está posto à raiz das árvores. Você sabe que uma árvore representa um reino. O reino pode ser pessoa, homens, reinos. Então, aqui está uma árvore grande, que é o reino de Satanás, que em breve passará para Cristo. Mas o trabalho de destruir essa árvore já começou. Não é amanhã, é agora. E é trabalho. É trabalho, aleluia. E trabalho grande. Não é pequeno não. Grande trabalho. E nós vamos conseguir, custe que custar. Aleluia. O céu todo está a nosso favor. O céu todo está a trabalhar a favor do servo de Emanuel, o servo do segundo Adão. O céu todo está a trabalhar. Os anjos estão a trabalhar. Aleluia. Estão a servir, estão a ajudar. E ele está a trabalhar na terra. Meu pai está a trabalhar, eu também estou a trabalhar. E eu repito, o Emanuel está a trabalhar, eu também estou a trabalhar. O filho está a trabalhar, o servo também está a trabalhar. Ouviu? Trabalho grande. Essa árvore vai cair. Mas sabe o que Deus fez? Tirou a parte tenra, o ramo mais tenro, desprezível, e levou esse ramo e foi no lugar mais alto e sublime, no monte mais alto e sublime, e foi plantar este tenro, o tenro ramo. Amém? Assim diz o Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 22. Também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro. Ouviu? Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime, no monte alto de Israel. O plantarei e produzirá ramos e dará fruto e se fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte das asas e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta. Eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde,
e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. E já está o fazendo. Quem é esta árvore verde que vai secar? É o sistema desse mundo. É a grande Babilônia. A prostituta mãe, aleluia, alimentada pelos reis, por 7 montes. Sim, a prostituta mãe que se encontra assentada sobre 7 cabeças, 7 montes. Esta é a árvore que era verde, que vai secar. E no terro, a parte mais terra. As pessoas dizem que eu estou a vir da Igreja Universal. Eu estou a vir da Igreja Católica. Passei na Igreja Universal, ok? Essa árvore não é a Igreja Universal. Essa árvore é a Igreja Católica. A Igreja da Roma. Ouviu? Eu passei no reino do Macedo, que não tem nada de Deus. Eu estou a vir da prostituta mãe. Onde eu nasci, eu fui batizado com 10 anos. Com 10 anos, 10, 9, sei lá, eu fui batizado. O meu batismo foi misterioso. Eu tenho o nome até do padre que me batizou. Chama-se Padre Amadeu. Quem é lá do Sanza Pombo conhece o Padre Amadeu. Quem é de Macocola, do Sanza Pombo, Quimbele, Milunga, aquela área toda aí, conhece o Padre Amadeu. Eu fui batizado por Padre Amadeu, sensivelmente com 9, 10 anos. Agora você veja, meu batismo foi misterioso. Eu vivia no que? Teria ido a ajudar a minha tia, a irmã da minha mãe, por quanto ele estava... Tinha gerado um filho, então precisava de uma seca. Uma seca é um termo que se usa aqui em Angola. Babá. Precisava de uma criança para cuidar daquela criança. Ficar com a criança no tempo de férias. E eu fui passar férias lá para ajudar a minha tia. Só que nós tínhamos que vir para eu ser batizado, porque minha mãe e meu pai iriam casar. E a minha tia também vinha no casamento. Então nós viemos e atrasamos. Os meus irmãos, os mais velhos, porque era o menor, eu acho que sou menor, e já tinha sido batizado, eram 2 menores. E o mais velho, 2 mais um, e já tinham sido batizados. E o mestre, esse mestre já morreu, chamado André, ele diz assim, falta um. Senhor padre, falta um filho do casal. Está onde? Está a caminho. Vão chegar já. E o padre disse, quando ele entrar, me avisa. E eu cheguei, me levaram às pressas. A história de Davi, né? O último. É muito forte essa história. Parece que é uma coisa simples, mas aqui tem um significado muito espiritual. Me levaram às pressas. A igreja estava lotada, porque quando tinha casamento não tinha espaço, as pessoas ficavam fora. E naquele dia casaram, parece 3 ou 2 casamentos, sei lá, ao mesmo tempo. Então tinha muita gente. E eu me introduziram no meio daquela multidão lá fora, até lá dentro, e cheguei diante do padre. O padre olhou para mim e ficou em silêncio. Suspirou. Mamuinha! O padre me concentrou, suspirou. Eu tenho a certeza o padre viu naquele dia a desgraça do rei. O que faltou é o padre chorar. Eu não sei se o padre chorou. Eu acho que ele chorou discretamente. Eu acho que ele chorou. E eu, como era criança, e os mais velhos que estavam lá eram todos cegos, ninguém conseguiu entender nada. Eu tenho a certeza que o padre chorou. Tirou o lenço e limpou as lágrimas, fingindo que entrou lá um bichinho no olho. Eu tenho a certeza. Porque ele olhou para o homem e ele viu. Satanás, eu duvido que não lhe revelou aí. Satanás disse, esse menino vai destruir a árvore. É esta que vai destruir a prostituta. Aleluia. Mas também ele não podia dar bandeira. Não poderia dar bandeira, senão os anjos iam lhe matar. Desde criança que eu carrego 2 arcanjos a me controlar. 2. Não anjos, arcanjos.
Aleluia. 2 arcanjos que, desde bebê que andam, me seguem. Até hoje esses 2 continuam. Só receberam reforço. Estão a entender? Naquele dia, eu tenho a certeza que o Paulo, que é o padre Amadeu, teve visões, revelações do inferno. Suspirou. E ele me meteu aquelas gotas de água em cima da cabeça. E todos aplaudiram. Foram me beijar. Escapaste, quase que atrasaste. Quase que atrasaste, menino. Começaram a repreender a minha tia. Como é que você, não sei o que não, por causa não sei de quê, e tanta coisa. Aí estava a destruição do sistema. Aí estava a ruína, a desgraça do reino de Satanás. Quem pôde entender naquele dia? Aleluia! Oh, glory to God! É muito forte. Quando vocês dizem que eu estou a vir da Igreja Universal, vocês não sabem qual é o meu percurso. Eu estou a vida católica. Eu cresci lá, e batizado, escolhido como padre. Quando eu nasci, o meu pai, estou a falar meu pai terreno, ele disse assim: esse meu filho vai ser padre. Porque ele desejou ser padre, não tinha possibilidade para estudar naquele tempo. O seu sonho não se cumpriu, então ele disse: vai se cumprindo, meu filho. E desde criança que me chamam de padre. Que me chamavam, aliás. Me chamavam de padre, futuro padre, vai ser padre. Por isso fui batizado com o nome de Marcelino Pão e Vinho. Ouviram? Marcelino Pão e Vinho. Quem é da católica sabe dessa história do Marcelino Pão e Vinho. A católica do pioneiro em Angola da igreja. Eu sou pioneiro em Angola da igreja católica. Quem é da católica conhece a história do pioneiro em Angola da igreja católica. Marcelino Pão e Vinho. Ok? E eu cresci um menino muito educado, respeitoso, sem confusão, sem briga, inteligente, amante da escola. Porque havia um sonho de um homem. Um homem teria sonhado que eu seria um padre. E quando terminei o ensino de base, este homem me levou até a igreja. O bem que o padre amigo que me batizou e que era amigo dele, porque era um padre amigo de todos. Milonguirta conhece esse padre. E já teria sido substituído. Já não estava mais na missão. Estava lá um perturbado, arrogante, chamado João Paulo. E nós chegamos até lá, com um homem que sonhou eu ser padre. E fomos no cartório da missão de São José do Pombo. Meu nome está lá escrito. E chegamos lá, e ele me apresentou, e era conhecido do padre. Porque o meu pai era, como é que se diz? Catecúmeno. É assim, né? Era aqueles religiosos por extremo, conhecido na missão. Catequista. E assim, e ele me apresentou: senhor padre, este aqui é meu filho. O padre assustou: teu filho, não conheço ele. E meu pai assustou, achou já estranho. Porque se o padre não te conhece é porque você não participa das missas e não sei, das atividades. E o meu pai disse: eu nasci esse filho e consagrei como padre. Por isso que deu o nome de Marcelino Pão e Vinho. Por isso eu vim lhe trazer para entrar no seminário. Terminou o ensino de base. Para entrar no seminário menor, que estava lá em Camabatela. O padre olhou para mim e ele disse: teu filho não tem vocação. Por isso não se pode fazer nada. Ouviu? Aquele já foi bem arrogante, chateado
Como que você está a vir trazer o inimigo aqui para ser padre? É? Esse é o inimigo, é o próprio inimigo. Como você está a trazer o inimigo para ser padre? Então a guerra vai começar na trincheira. Se eu entrasse, a guerra começaria na trincheira. Aquilo que eles chamaram trincheira firme da revolução no mundo, a guerra começaria aí. O estrago que eu ia fazer lá é pior do que o quem? O estrago que o Luther fez, Martinho. O estrago que eu vou fazer mesmo fora é irreparável. Irreparável. Aleluia. Ouviram? O padre disse: não tem vocação. O meu velho, chamamos velho pai, ok? E implorou ao padre: por favor, padre, essa é a minha esperança, é meu sonho. Me ajuda. Não, não tem vocação, não tem mais conversa. Saímos dali, o velho totalmente chateado, indignado. E ele começou a me acusar. Ele achou que eu era o culpado, porque só gostava de jogar bola. Não ia na missa, na catequese, no terço. Não ia, eu só ia na reunião de domingo. Então, eu era só domingueiro. Naquele ano. Mas o outro ano que tinha passado, eu era... Se fosse naquele ano, possivelmente entraria. Estava lá um padre, meu amigo, e eu era... Eu que lia as leituras. Fiz a catequese, aí já era conhecido. Quem me dava de comer era o padre. Com a fome lá, porque eu estava no internato do Estado. Muita dioba. Comíamos jantar manga. Ok? As mangas picadas pelos camba-camba. Camba-camba são formigas. Aquelas mangas ficam maduras por causa do que das picadas das formigas. Antes do tempo. Saiba disso. E nós saímos dali. E eu parti para Carmona. Fui continuar a minha formação. E entrei no médio. No Instituto Médio Normal Lenine do IGE. Imnel. Onde eu fiz a formação de professor. Ouviram? Daí me desliguei com a igreja. Uma vez a outra. E assistir aí na Sé Catedral. Quando o bispo estava lá, eu aparecia. Queria só participar da reunião do bispo. Só. Já cheio de não me toque. Aí me tornei um comunista. Estava na escola Lenin. O que você esperava? Eu já era um leninista, marxista-leninista. Por causa dos pais e não sei o que, ainda uma vez a outra. Só como formalidade. Já não tinha mais nada a vínculo com a igreja. Mas, porém, ainda me considerava como da igreja. Se alguém me perguntasse qual é a tua igreja, eu dizia: eu sou da católica. Ok? Aleluia! Ouvistes? Este ramo tenro que foi cortado da grande árvore é a igreja, a salvação de todas as nações. Aleluia! E foi levado o ramo, a parte mais terra, no monte mais alto, e foi plantado. Isto é, esta igreja vai crescer e vai crescer e vai superar o último monte que existe na terra. Vocês conhecem qual é o último monte que existe na terra? É o monte número 7. Estará acima de 7, porque ele vai ser 7,5. Vai ter mais 0,5% a mais para mandar nesse monte. Porque se ficar em cima é como se fosse equiparidade. Tem que superar. Para discutir o mundo com Lúcifer. E não com a América. Nem com a prostituta mãe. Nem com as suas filhas. Aleluia!
pois ele prometeu que ele tomaria a sua casa, o monte da sua casa, e colocaria ele no cume dos montes. Os montes, não é um monte, dos montes. Os 7 montes. No cume dos 7 montes, ou então acima dos 7 montes. E este monte da sua casa é o reino de Deus. É a igreja da salvação de todas as nações. No cume dos montes, para que todos os povos da terra possam concorrer a ela, para buscar a salvação. Vocês me subestimaram o homem. Vocês achavam que eu era um aventureiro que estava falando na terra. Como assim um aventureiro falar coisas tão grandes? Vocês viram o aventureiro Cacu Felipe, que mentia escondido. Não tinha nem coragem de falar isso abertamente, que ele era. Mas eu estou a dizer abertamente, estou a dizer, eu vou destruir a Babilônia. Eu vou machucar o sistema. Eu vou despedaçar, aleluia, o reino de Satanás. Eu vou tomar os 7 montes, aleluia. Eu vou derribar até o último monte, o 7º monte. Eu vou ferir o 8º monte e vou persegui-lo, aleluia, na consumação destes séculos para destruí-lo e assim se cumprir a palavra do Senhor. E os reinos deste mundo passaram para Cristo. Na 7ª trombeta, o anjo, o céu clamou e disse, aleluia, ouviu-se muitas vozes dos céus que diziam, os reinos deste mundo passaram para Deus e para o seu Filho, Cristo. Aleluia. E também a voz soou, e é chegada a hora de dar galardão aos seus servos profetas, os santos e todos que temem o teu nome. E também, aleluia, destruir, matar todos que tenham destruído a terra. Bom, aí é no fim. Mas esta obra já começou. De galardoar os seus servos, exaltar a sua igreja, honrar a sua igreja e também destruir os que têm destruído a terra. Eu disse que eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista que é dos falsos profetas, dos políticos e não sei que agentes de Satanás nesse país e no mundo. Talvez vou falar mais aqui nesse país. Uma lista daqueles que já foram cortados. Quais? Que destruíam a terra e que foram destruídos. E você, falso profeta ou satanista que estás de pé, não pense que você vai escapar. Esse que morreu ontem, esse que vocês estão a chorar, ele pensou também que ele ia escapar. Ele pensou que, quando os outros morreram, ele pensou que ele não ia morrer. Ele morreu. Você também está a pensar isso, que você vai escapar. Tu não vais escapar. Só há um escapatório. Aleluia! Há um refúgio na terra. Tem que me procurar a mim. Tem que confessar as tuas culpas. Tem que se refugiar no reino de Deus. A árvore está a crescer. Veja que nesta árvore, glória de toda espécie de aves, vai encontrar sustento, vai colocar lugar, vai ter um lugar para colocar seu ninho. Todas as espécies das aves, as alimárias do campo, vão encontrar refúgio, descanso, paz, sustento, debaixo desta sombra, desta grande árvore. E já está a crescer, vai chegar até nos confins da terra seus ramos, e o seu topo vai chegar até o 3º céu. Essa árvore cresceu, já alcançou o 2º céu, já atravessou o 2º céu, já entrou no 3º céu. E está a crescer em alta velocidade. Daqui a 3 anos vai chegar no cume dos cumes, no cume dos montes, aleluia. Daqui a 3 anos vai alcançar o 3º céu. E os seus ramos vão chegar até nos confins da terra. Ó terra, é isso que eu vos trouxe. E quem subestimou isso? Como disse o anjo do Senhor a Zacarias. Mas então quem é esse que está a desprezar o dia das coisas pequenas? E quem? Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Aqui não tem Zorobabel, aqui tem Elias. Quem és tu, ó monte grande, diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. 3 montes já caíram e o 4º já está torto. Foi quebrado. Eu vi o 4º monte, aleluia, em queda livre, aleluia. Eu vi um dos pés, foi quebrado. Eu vi.
perna direita foi cortada. Os ossos foram quebrados e também a mesma perna apodreceu, como no dia de Herodes, no mesmo momento. E hoje ouviu uma voz e foi chamado Pernambuco. Pernambuco só tem um pé e duas mãos, que representam os 3 próximos montes. Ouviram? O monte já foi quebrado. Aleluia! Estão a falar os 4 últimos montes dos 4 ventos do céu. Os 3 já passaram. E esse quarto está quebrado. Eu vi apodrecer, mas precisa ser amputado. Do osso quebrado, perna podre, agora vai ser amputado daqui a algum tempinho. Vai ser amputado daqui a um mês. Perna mboco. E agora ele só vai andar com um pé e com 2 mãos. Debilitada. Debilitada. Quem é esse? O Principado de Angola. Coitado. Aleluia. Mas o Principado de Angola, sendo o epicentro da guerra, representa o 7º monte norte-americano. Aleluia. Não é a estátua da liberdade, é a águia. A águia. Oh, que tem 13 frutos. Um ramo com 13 frutos que tem glórias. Mas que? Tem que? Um ramo com 13 frutos. Tem mais alguma coisa que ele tem aí? Que tem 13. Vai cair. Juntamente com o Principado da Angola. Angola. Ouviu? Só está com um pé e com 2 mãos. Estou a perseguir. Vou perseguir o 2º pé. E eu vou quebrar o 2º monte. Que faz 5. Depois vou perseguir o 3º monte, que é a mão esquerda. E vou perseguir o 4º monte, que é o 7º, que é a mão direita. Estou a falar os 4, aleluia, do arco-íris, as 4 últimas cores do arco-íris, ouviu? As 4 últimas cores do arco-íris, que é o sol. Vocês viram ontem um sinal, né? Viram aquele sinal que apareceu aí? Estão a festejar, né? O que é que os vossos cientistas estão a vos falar? Estão a vos falar o que, os cientistas? O que é que estão a vos falar os magos? Estão a vos enganar. Aquele sinal se repetiu. É a 3ª vez que se repete em Angola. Desde mais ou menos eu me conheço como homem espiritual. Sei lá se já aconteceu no passado, mas que eu me conheço como homem espiritual. É a 3ª vez em Luanda, não em Angola, em Luanda, que o sol fica debaixo, ou então em volta de um arco-íris. Ok? E se controlar, não são 7 cores, são 4. E o de ontem, não vi se eram quanto, o 4º já desapareceu. Está lá, possivelmente, só tem 3. O 4 só está lá no fundinho, já sumiu. Sabe o que significa isso? Um grande avivamento vem aí. Um grande mover de Deus. A manifestação plena do reino de Deus. Só que, esse é o sol. Só que o sol está em volta de arco-íris. Significa, ainda tem guerra. Cada cor é um monte. E o arco-íris a cobrir o sol é guerra. E esta guerra vai produzir grandes catástrofes. Então, em suma, a resposta é essa. Um grande avivamento precedido de grandes catástrofes. São 7 cores, 7 montes. Os 3 na lua e os 4 no sol. Aleluia. Estão a entender? E agora? E essas catástrofes que vão acontecer agora é na dimensão do sol. Um dia aconteceram catástrofes na dimensão das estrelas, coronavírus,
catástrofe na dimensão da Lua, a guerra da Ucrânia e a Rússia, e outras guerras como o Irão, Hamas, Israel, Síria, aqui na África, várias guerras, no Sudão, não sei quem, golpe de Estado, catástrofes naturais, como o terremoto do Egito, ou então dos Marrocos, não sei quem, aí, aquele maior terremoto que houve, aquele país que faz fronteira com a Síria, como é que chama aquilo aí? Um país muçulmano, o maior terremoto que aconteceu, parece que foi 9.8, né? 8 ponto não sei quem, que morreram muita gente, um terremoto que abrangiu, quer dizer, que alcançou até a Síria. Isso tudo é catástrofe na dimensão da Lua. Se você controlar a guerra da Ucrânia e a Rússia começou, quando o homem se escondeu, um mês antes do homem se esconder, é assim, né? Dentro de casa começa essa guerra. Guerra contra a Lua. E até hoje, catástrofes, guerras em vários lugares, Maduro capturado. Agora vocês vão ver as catástrofes na dimensão do Sol, com mais violência. O quarto monte, Turquia, ok. O quarto monte vai cair. Eu vi, estou dilacerado, osso quebrado, todo podre o pé, falta só amputar. Tem que amputar essa perna. E ele perdeu um pé. Ficou com um pé e 2 mãos. E vai perder o segundo pé. E vai perder a primeira mão. E vai perder a segunda mão. E quando ele perder a sua segunda mão, vai ser recolhido para ser lançado no inferno, no abismo. Porque será inútil. Ainda pode trabalhar, tem mãos, tem um pé. Mesmo a pular, ele ainda vai resistir, mas sem força. Nunca mais, aleluia, o sistema será o mesmo como era. Nunca mais. Oh, que coisa linda. Esse é o sistema de Satanás, em ruínas. Grande avivamento precedido de grandes catástrofes. E o grande avivamento está a vir aí. Tudo que vocês estão a ver, vocês estão espantados, estão a dizer, esse homem tem muito poder. Isso não é ainda o grande avivamento. O grande avivamento é no fim da guerra, quando cair o 7º monte e o homem ferir o 8º monte, então começará o grande avivamento, o grande mover da história que nunca aconteceu na terra. Deus vai mostrar o seu poder. Este é o dia do meu poder, e como está escrito, assim, e eu vou operar maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito, e as nações o verão e se envergonharão e ficarão surdos e mudos por causa de muito poder que eu te darei. E o teu povo naquele dia vai se apresentar voluntariamente com santos ornamentos, e eles virão como serpentes, aleluia, enrolando-se na terra, e terão medo e com pavor se chegarão ao Senhor por causa de muito poder. Por causa de muito poder, a terra não vai suportar a glória de Deus, vai se encher, que vai se manifestar na terra. A terra não vai suportar. Os reis vão ter que se prostrar, tem que se enrolar no chão, tem que se dobrar, porque Deus vai tomar o seu reino. A brincadeira acabou. Não essas vossas brincadeiras aí, vossas conferências. Tudo será engolido. Vocês estão a pensar que vocês vão sobreviver. Aleluia. A glória de Deus. Vocês não vão sobreviver, não. Vocês não vão resistir nem suportar. Vocês estão a festejar porque mesmo levando porrada, mas vocês continuam de pé? Sim. Vocês estão de pé porque vocês precisam estar de pé para vocês fazerem a sombra. Aleluia. Para Elias ter onde ele atacar, onde ele destruir. Tem que ficar de pé. A guerra é prolongada. 25 anos estão determinados. Mais 2, 27. 2 de recruta, 25. Os mesmos 27 que vocês se atacaram. Ouviu? Caiu o primeiro, entrou o segundo, eu vi. O outro saiu e entrou o outro. Entraram savimbistas. Glória a God. O galo negro vai levar, vai fazer o quê? Colocado na panela. Não brinque com Elias. Elias nunca perdeu batalha. Os outros saíram, deram lugar àqueles que ainda estavam
à espera desse momento. Chegou a hora. Sereis também envergonhados. Alguém vai dizer, não explica quem é esse que saiu. O outro saiu. Foi ultrapassado. Perdeu a guerra. Um perdeu a guerra e o outro entrou. E é muito complicado, né? Veja só. O que tinha mais poder espiritual não governava. É assim como o diabo esconde as coisas. Aleluia. Ah! E como é que eles não conseguiram governar se eles estavam acima deles? Sim, porque eles, já vos falei, os que governam têm a cobertura do pacto de Angola que Luange. Já vos falei. Savimbi lutou para superar Angola que Luange para tomar o controle do país. Não conseguiu. Por isso o país foi batizado com esse nome, Angola. Eles saíram. Por isso choraram o melhor jogador deles quando morreu. Você não sabia por quê? O país parou, principalmente nas trevas. Houve choro. Choraram. Até esse ninguém chorou. No espírito sono. Lá no fundo do mar. O poderoso Jamé. Choraram. O poderoso Machuda. Já estou falando a lista? Como é? Não, ainda não. O melhor jogador deles, o meio campista. Perderam ele. Eles sabiam que acabou. Nas palavras dos próprios, quem entende as coisas espirituais falaram. A nossa esperança. Ele era a nossa esperança. Acabou. Acabou. Sim. Acabou. Agora venha. Ó voz do galo preto. Vou vos mostrar que aqui está um homem mais forte do que Savimbi. Mais destemido. Mais corajoso. Sim, ele foi para o diabo. E eu sou para o segundo Adão. Até aqui a palavra de Deus. Eu sei que vocês querem ouvir mais. Se é isso. Vocês têm que falar mais. Por favor. Não, 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 não. Never! Magda está a perguntar se o Jamé morreu. Você está a dormir, né? Aquele poderoso feiticeiro que moveu o caixão nas câmaras do Cabingano já tombou. Por isso o nome dele significa nunca serei vencido. Jamais colela. Nunca serei vencido ou passado ou ultrapassado. Nunca. Ele pensava isso. E Elias veio lhe vencer. Jamais colela. Não sei se jamais colela significa o que, ser colala ou colela. Nunca irei morrer, nunca serei ultrapassado. Me contaram a história do Jamé Colela. Disseram que ele era guarda-redes lá no Congo. Lhe marcaram golo e ele chorou e foi fazer feitiço. Quando começa a aquecer, o pai corta. Maria! Ficou quente, né? E foi se envolver com o ocultismo. Fez um grande feitiço. Um grande pacto. E se deu o nome dele. Jamais vai passar. Quer dizer que ninguém vai marcar mais golo na baliza dele. E alguém da parentela disse que daquele dia em diante ninguém lhe marcava golo. Jamais Colela. Depois saiu do futebol para a quimbandaria. Mas não é quimbandeiro, não. Sei lá, eles chamam espiritualidade ou espiritualismo, como é. Todos os espiritualistas estão a morrer. Morreu Charles Boal, morreu Jamé, morreu Papai Enoque, morreu o Machuda, morreu o pai deles. Sim, não vai sobrar nada. O espiritual sou eu. Esse território tem dono. Jamé Coleca.
se ninguém marcava golo enquanto ele fosse guarda-rede. Viu, Magda? E eu lhe marquei golo. Aquele nome não é só guarda-rede físico, depois passou no espírito. Ouviu? Por isso, mostrou ao mundo todo, principalmente Angola, que o feitiço é real. O caixão andou nas câmaras do Cabingano. Disse que tinha um gabinete dele no quê? No cemitério. Confirma aí, Magda. Eu acho que você conheceu muito bem dele. Jamé Coleca. Eles dizem que tinha um gabinete dele. Ele que fundou o cemitério do quê? Do 14. É dele. Tinha lá um gabinete lá dentro. Todos esses ministros, governantes, políticos, não sei o quê, falso profeta, ele ia lá na casa dele. Passava a noite lá. Óbvio? Agora, o colega foi ultrapassado. E morreu. A Magda Bandelini disse, foi alguém da família. Ouviram? Fala aí. Ele mesmo que fundou o quê? O 14, né? Tinha um gabinete lá dentro. Ficava 30 dias, quantos dias? 90 dias dentro do quê? Do caixão. Fechado. Morreu na Bahia a mãe dos macumbeiros todos. Sim, tinha a casa dele ligada ao cemitério do 14. Ouviram? Ele vivia junto do cemitério, muro colado. Era um descarado feiticeiro, né? É, grande demônio, né, Sônia Compadre? Jamé Coleca. E eu lhe passei. Disse que nunca passaria. Ninguém poderia lhe passar. Jamais passaria. Elias passou. O quintal dele é bem colado com o cemitério. Porque espiritualidade, espirituais, ancestralidade. Qual ancestralidade? Essa terra tem dono. Deixa eu vos contar um testemunho que aconteceu, algo que aconteceu no Ambo. Você que não estava na live ontem. Eu passei o Jamé Coleca. Derrotei o Jamé Coleca e morreu. E jamais voltará a ressuscitar. É verdade, Samor. Escutem muito bem. Duas meninas estavam a lutar, vizinhas. E a mãe da outra, armada em feiticeira, veio amaldiçoar a outra menina. E diz assim, este bairro tem dono. Agora eu vou te mostrar que esse bairro tem dono. Vais ficar no chão. Sabe o que significa vai ficar no chão? Estava a profetizar que iria ficar paralítica. Ia ficar na cama, deitada, sem andar ou a gatinhar. É isso que significa vai ficar no chão. Só que essa menina, que foi amaldiçoada, o irmão dele é pastor da Estene. Ele não estava a fazer confusão. Mandou lá, segundo ele, os irmãos dele menor para irem acudir a luta para não fazerem confusão. Mas quando ouviu essas palavras da vizinha, ele entrou na briga. Não na carne, não. E foi lá e disse, olha, presta bem atenção. Este bairro e este mundo já tem o seu dono. E a senhora respondeu, ah, você então conhece o dono desse bairro? Então diga-me o nome do dono desse bairro. E ele disse, não somente do bairro do mundo, é o meu pai Elias. Ela e os seus filhos começaram a rir, riram. E o rapaz disse, veremos quem é que manda nesse bairro e no mundo. Pois Elias já está na sua terra.
Eram 20 horas. Às 4 horas, ouviram os filhos a chorar na casa da vizinha. Ai, socorro, 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 socorro. Quando os vizinhos foram lá e encontraram, a senhora apanhou AVC. Você não brinca com Elias. Elias vai te punir. Se você coloca Elias à frente, esse feiticeiro tem que ser um tolo para desafiar Elias. É uma idiota aquela mulher. Como idiota de Manassés que está a me desafiar. O que vou lhe fazer? Esse foi permitido para permanecer na guerra. Não é que ele está na guerra, guerra de pedra. Só as crianças é que atiram pedra. Ele não sabe que os primeiros começaram a atirar pedra, já se calaram, estão a morrer com a depressão. Ele vai seguir. O tempo dele, esse ano é tempo da depressão. Eu vi hoje, tempo de loucura. Eu vi. Hoje me foi mostrado. Pessoas que entraram na ISTN, na Igreja Salvação, que foram fazer trabalho de SEI, contra a inteligência. Ficavam malucos. Eu vi. Eu vi uma jovem, ficou maluca. Não vou falar o nome dela. Eu vi uma jovem, ficou maluca. Ok? Os cadeados que estão no gabinete dele, as pessoas que ele amarrou, foram libertos com a morte do ex-sogro. Ah! Ok! Do teu ex-sogro. Ah! Blandini, estou a ver agora. Ok, entendi. Blandini. Magd Blandini. Não vou falar o nome, ah? Tá bom, vamos ficar mesmo assim. Claro! Aqueles cascalhados representavam a prisão das pessoas. Aquelas pessoas todas foram libertas. Todas. Essa é questão de tempo. Vão se converter. Não somente os calhados, e também as cordas. Ele falou, cada corda representa alguém que já esteve lá na casa dele. Eram milhares e milhares, passa até milhões de fios, turbantes. Vocês todos ouviram que cada corda representava alguém que já lhe procurou. Todos que lhe procuraram, deixaram lá a marca dele. E todos que lhe procuraram ficaram presos. Sabe? Essa senhora que desafiou Elias apanhou trombose. Das 20 às 4. 8 horas depois. A discussão, as palavras falou às 20. E às 4 da manhã, paralisou os membros todos. Tiraram, levaram nos bruxos. Nada. E a partir de lá, onde foram os bruxos, no Lubango, mandaram um recado a dizer que estamos a vir, avisem aquele miúdo, falou um nome aí que provocou problema da nossa tia. Estamos a vir aí para irmos no Soba. E o rapaz respondeu, estou à espera deles. E lhes disse, vos garanto, os parentes a tremer, arranjaste problema. Ele disse, não vai haver problema nenhum, esquece. Podem esperar. No Soba não tem nada. Foram lá as tias. Que igreja é essa? Esse nome que você falou é quem? Quem é esse nome que criou danos na vizinha? Que tipo de igreja? Anda a te ensinar assim. Volta lá na católica. Tua mãe e teu pai são da católica. Vocês ficam a entrar à toa nessas igrejas. Agora veja só o que fizeste com a tal senhora. Agora veja só arranjar esse problema na família. Hã? O rapaz disse, eu sou adulto. Eu sou responsável pela minha vida. Para decidir o que eu devo fazer, ok? Podem ficar descansados, não vai haver problema. Arranjar esse problema, não vai ter problema. Problema, Elias vai perseguir, vai enterrar a família toda. Ouviram? Voltaram com o defunto. Não morreu, mas paralisado. Nenhuma palavra. O rapaz, já passaram semanas, está a esperar virem a dizer, olha, vamos no Soba. Ou você pensa que não foram no Soba? Eles foram. Aí o Soba lhes falou, vocês todos vão morrer
Sabe quem é esse Elias que ele falou? Ele mata bebê, mata cão, mata gato, mata galinhas, mata tudo daquele que ele quer lhe aborrecer. Vai enterrar a família. Até ele vai me matar. Eu tenho a certeza, lhe chutou. Saem daqui. Não quero vos ver mais. Vocês querem morrer, então vão noutra pessoa. Aqui não. Ouviu? Chegaram. E o rapaz perguntou na família dele. Eu vos falei o quê? Agora a senhora lhe levanta, lhe põe numa cadeira lá fora para passar o sol. Depois vem lhe tirar, lhe põe dentro. O miúdo, quando passa, é um rapaz. Lhe saúda, vizinha. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho. Como é que o meu filho está? Ouviram? A brutalidade inspira respeito. Me faz lembrar aqui uma irmã na Willa que contou testemunho na igreja que ungiu a casa dele. E perdi essa mensagem. Quem pode me mandar essa mensagem? Olha, reencaminha. Olha, de repente desapareceu. Catarina, procura essa mensagem. Eu gosto de ler essa mensagem dos êxitos. Hã? A irmã que mandou, volta a mandar. Irmã Priscila. Eu estava a ler, desapareceu. Contar como? Eu estou aqui a precisar agora. Vou contar mais no Zoom só. Aqui vai contar como. Tá ameaçaram? Ok, minha. Não temas. Elias manda na terra. Ouviu? O rapaz passa lá. Boa tarde, vizinha. Boa tarde, meu filho. Como é que o meu filho dormiu? Aprendeu. Terror, temor, tremor. É assim que Elias faz. Uma irmã da igreja, uma irmã da igreja contou testemunho que tinha um gato na chapa a chatear. Ele ungiu a casa com azeite e a sogra foi parar no hospital. Ouviu? É mesmo ela sogra, o feiticeiro. Josué, já vi. Eles zombaram de Elias. Quando o rapaz disse, tem alguém que manda aqui nesse bairro e na terra toda. Chama-se Elias. Meu pai e Elias, eles começaram a rir. Como quer dizer, você é um aventureiro, você não sabe nada, pá. Ele estava a dizer que ele é que manda, que mandava. Que ele era a maior bruxa da aldeia. Outro feiticeiro. Escutem muito bem os testemunhos do que estão a vir no mundo. Uma irmã no Congo lhe alugaram um feiticeiro, um pastor bruxo. Um grande marabu. Ele próprio que confessou que tem as entidades que lhe protegem são superiores. Mas diante de Elias se rendeu, caiu no chão. Não sei se ainda não morreu. Estava no hospital. O irmão dele alugou esse feiticeiro que é pai de quê? Destruir a irmã. Por causa do que a irmã estava a fazer com o decreto mata-bruxo. Estava a punir feiticeiros no Congo, a levantar paralítico. Até hoje, está a continuar. Então, esse feiticeiro irmão dele, de pai e mãe, foi procurar um feiticeiro que é pastor dele. E falaram que eu vou lhe abraçar. Depois ele fala para vir me dar um abraço. E vão acabar com ele. E o irmão entrou dentro, chama a Benedita e disse, olha, o pastor vai abraçar o pastor. Ele logo entendeu que é uma cilada. Pegou o mata-bruxo e meteu na mão.
Quando abraçou o pastor caiu. Gemeu, gritou, caiu no chão, levantou, fugiu. Quando ele foi, ficou doente, foi internado. Até a última notícia estava no hospital. O irmão mandou mensagem na irmã. Você sabia que Elias era maior que o meu pastor? Por que você aceitasse ele abraçar? Se denunciou. Agora, você viu o que você fizesse? E se ele morrer? E para também já de perturbar as pessoas. Não te esqueces que eu sou teu irmão. Eu vou te dar porrada. Aleluia. E a irmã lhe respondeu, Elias já está na sua terra. Mas quem? Mas quem tem uma experiência como essa aqui? Dos toques. Como essa que a Priscila nos contou. A que veio do Ambo. Da Benedite no Congo Democrático em Kinshasa. Kinshasa! Blandino conhece bem o Jamé Coleca. É, Blandino? Jamé Coleca. Natural do cemitério do 14. O testemunho é a senhora grávida que foi o domingo na igreja, está grávida, a barriga era pequena e o bebê não mexia. O pastor Jamba orou e a barriga cresceu na hora e o bebê mexeu. Muito forte. Hoje a rainha dos testemunhos é a Priscila. Ah, o Jamé foi rei na família dele, né? E temido, ouviu? Ah, se o país todo lhe temia, quanto mais na família. Esses Charles Boy eram crianças diante do Jamé. Papai Kitoko, todos eram miúdos. Era o chefe deles. Você sabia que também no Facebook vocês podem falar? Se você está inscrito ao Algoreto, eu posso te meter aqui para você falar. Estás inscrito nesse canal aí? Na Mário Marcos, estás? Hoje de madrugada, quando eu ia para o serviço, uma coruja gritando à minha frente, eu disse, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Sua feiticeira, sai fora. Cirurgia saiu. A quem? A coruja saiu às pressas e sumiu. Por isso foi na madrugada de domingo para segunda-feira, quando orávamos no ML, a mamãe Sônia disse, mulheres, oram pelas bruxas do vosso bairro. No mesmo dia, pelas 8 horas, minha irmã me ligou e disse-me que caiu uma bruxa no bairro pelas 6 horas, totalmente descoberta. Para a sua vergonha. Totalmente descoberta, né? O que, o que é que significa isso totalmente descoberta? Ah, descoberta ou nua? Eu quero a vitória. Totalmente descoberta. No distrito onde eu trabalho houve corte de energia. Orei e decretei, Deus de Elias, faça com que estabeleça energia naquele bairro. Ontem uma senhora me mandou um áudio e disse, senhora, já temos energia, acaba de restabelecer.
Você ora mesmo, verdadeiramente Elias é o dono da terra. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Então sejam curados. Pela minha palavra, recebam a cura. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a cura. Sejam livres. Recebam. HIV sai. Você que está intercedendo para quem está doente também está livre. Você que está perturbado, seja livre. Vício sai, demônio sai, perturbação sai. Meu testemunho é o seguinte: hoje a trabalhadora da casa estava com muita dor de dente que lhe impossibilitava arrumar a casa. Lhe dei arroz com carne e não comeu. Disse, então fui buscar o azeite. Lhe falei que metesse no dente e fora da boca. Lhe disse, depois vem me dizer qualquer coisa, pois Elias já está na sua terra. Ela disse, está bem, creio que não passou 1 hora. Ela comeu e no final da tarde veio ao meu encontro para agradecer. Eu disse, não me agradeça, agradeça a Deus, pois Elias já está na sua terra. Neo da Silva, a semente que opera maravilhas. Semente que faz proezas. Muito antes de conhecer a Estene, eu vi um vídeo do pai no Facebook. Eu falei mal do cabelo do pai. Eu peço perdão por isso. Luísa Kisakami. Foi por ignorância. Estás livre. Não precisam pedir mais nada. Já mandei a palavra. Ela morreu por quê? Queimou? Queimou com quê? Manuela Cita Barber. Onde fui à escola de condução e eu estava na sala de aula. De repente comecei a sentir uma dor muito forte na barriga. Mas como achei estranho, usei o decreto, Elias já está na sua terra. O Senhor disse na sua terra que matar a espada será matada. Quem está a causar esta dor, seja destruído, Pai. É incrível. 2 minutos é que o colega que estava ao meu lado começou a gemer de dores, até que terminou as aulas. Esse colega, eu viu? Queria te fatigar mesmo já. É um dog. Hã? Aí eles estavam fazendo uma comba para te destruir. Deus fez cair fogo do céu e lhe queimou. Oh, Manuel Pascoal. Manuel Pascoal. Encontraram 2 fotos minhas e de meu irmão e um boneco. Então, para aprender a não fazer feitiço no irmão, pô. Tá consumado. Mas logo, às 20 horas, tempo de Angola. Hoje é quarta, né? Eu também um dia falei mal desse cabelo. Hoje carrego comigo. Barbosa, mãe das Barbosas.
mãe do Solon, a mulher que desafiou Elias e hoje é discípula. Eu desafio em ser verdade que caia a mão do Senhor sobre mim. Se na verdade ele é o Elias, hoje mesmo, que eu seja julgada. Uma brasileira se levou no Carmelo um dia. Ok, quarta-feira. Em ser verdade que cai o juízo de Deus sobre mim. Hoje mesmo. E o juízo caiu sobre a mulher. E a fatura foi muito grande. A Cristina Cruz, se ela encontrar alguém a dizer que esse é falso Elias, vai lhe falar: mulher, homem, não fala isso. Eu paguei uma fatura muito grande. Quase que morri. Sempre lembrando deste fato. Misericórdia. Deus vai me receber assim, mulher que desafiou a virtude de Elias. A Cristina Cruz, se ela encontrar alguém a fazer brincadeira, vai falar: vais morrer. Eu não morri, porque a misericórdia de Deus me alcançou. A ti não pode, possivelmente não terás a mesma chance. Vais morrer, mulher. Vai falar: como assim? Eu pedi que se fosse verdade para que Deus me julgasse. E fui julgada. Cristina, qual foi o óbito? Cristina vai falar a qualquer um que disser: esse é um herege, um falso profeta. Ei! Ó Cristina, ó Catrumba. Não tinha como também vocês não duvidarem. Um homem assim bem feio, negro, tá dizendo que é Elias. Cabelo, carapinha encaracolada. As carapinhas, como cantou quem? Sei lá qual cantor da Angola. Você teta lando alguém. Elias só mata os que blasfemam, não os que duvidam. Uma é blasfêmia, outra é incredulidade. Mas se tivessem olhado em seus olhos, não iriam ter dúvida. Né, Miriam? Quem olha nos olhos do homem, as dúvidas desaparecem, né? Fixa mesmo bem lá dentro dos meus olhos. Você sabia que se você olhar para os meus olhos, você vai ver sinais, vai ver maravilha, vai ver... Uns não gostam para não verem o terror que está no... Hein? Tem vezes que uns veem compaixão, ternura, e outros uma transfiguração aterrorizante. Ficou muito forte quando meus irmãos, o nome Lia já está na sua terra. O dia que manda no seu dia, que manda nesse mundo, o Senhor tão grande e poderoso, Pai, nunca ter nesse mundo, nunca vi um homem tão poderoso como você. Lili Fonseca. Ainda não vos mostrei o poder. No dia do meu poder, ainda não chegou o dia do meu poder. Um dia vi o rosto do Pai na janela, eu não entendi nada. Depois, um tempo para cá, me converti e segui o Pai até hoje. É muito forte. Olha a Irivânia. Ainda nem estava aqui conosco. E viu o cheio de ternura, compaixão. Ah, terra. E eles acham que vocês estão a mentir. Eles acham que isso tudo que vocês falam, as curas, milagres, experiência, dos indoques, visões, eles acham que vocês inventam. Zito Ramos, pai, ouvi falar que o profeta Pai Nosso morreu. Já era, é um defunto. Ele picou, mordeu a minha isca. Quem lhe mandou blasfemar? Os outros estão a fugir, ele se achou de herói, né?
tombou bem cedo. Liliane da Silva, sonhei que eu estava com o senhor, não queria mais soltar, mas o meu corpo desfalecia com tamanha unção que o Pai tem. Muito forte, Liliane. Mas logo nos encontramos. Porquanto quem manda na terra está na terra. Oh, terra. Quem duvidar que eu não mando na terra, vai ao óbito. É melhor ficar em silêncio. Aquietai-vos e sabei que Elias já está na sua terra e manda na terra. Até já. Nos encontramos. Oh, terra.